Bom, gente, boa noite a todos. O microfone está fechado, não? Tem que abrir. Abriu? Agora está ouvindo? Sim, sim. Então tá. Então vamos lá. A história da Casa Espírita se confunde um pouco com a nossa história, né, aqui na cidade. Nós chegamos aqui em julho de 94. E, na época, a Casa Espírita funcionava ao lado da antiga prefeitura, em cima do material de construção do... Como é que é o nome daquele? Do Alexandre. Alexandre... ele é filho Não, sobrinho do Sérgio. Roncone. Roncone, Alexandre Roncone, isso aí. Obrigado, japonês. Então, nós trabalhávamos lá naquela casinha, né, que era bem apertadinha e tudo mais. E aí, nós recebemos a doação desse terreno. Na época, o prefeito era o Alcide Silvestre, que doou esse terreno, e o nosso engenheiro-chefe, o Gerson Tavares da Mota, o japonês, o bonitão, ele fez um monte de artifícios para aumentar o tamanho. E nós pegamos, avançamos para frente da rua, para o lado do rio. Então, embaixo era 70 metros, em cima chegou a 100 metros. E nós temos essa casa que está aí, né? Então, a nossa casa... E quando a gente fala da casa física, que é grande, né? A nossa casa tem quase 400 metros quadrados, nós não temos ideia do plano espiritual. Nós temos notícia que essa casa foi planejada há muito tempo, há séculos atrás, e que hoje, né, ela está levando em consideração a programação que foi estabelecida para ela. Então, uma casa espírita dentro de uma cidade é uma usina de força, né? E nós temos aqui uma oportunidade de tanto de renovarmos as nossas vibrações, né? E também de atuarmos ajudando muitas pessoas em todos os sentidos, né? No sentido do esclarecimento, no sentido do tratamento, no sentido também de exemplo de vida, né? Então, nós vamos fazer um breve resumo sobre a nossa casa espírita, tá? Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem alguns fundamentos teóricos do espiritismo, né? Por que ser espírita? Quais são os fundamentos que nós temos do espiritismo? O primeiro, mais importante, é que existe Deus único, né? Nós somos a existência de Deus é uma condição sine qua non, né, para a doutrina espírita. O segundo item seria que a alma é imortal, né? E nós chamamos de alma o espírito encarnado, né? E espírito ele sem o corpo físico. Então, essa alma é imortal, ela vai tendo vidas após vidas e vai acrescentando várias oportunidades no seu desenvolvimento. Outro pré-requisito é que o espírito é individual, né? Ele tem a sua individualidade mesmo depois da morte do corpo físico. Existem algumas teorias, né, que falam que ao morrermos, a nossa alma volta ao todo universal, né? Mas isso, na verdade, não tem sentido, uma vez que o progresso que nós vamos alcançando não teria racionalidade se você volta para o todo universal. Então, na individualidade, a cada encarnação você vai acrescentando alguma coisa
algum aprimoramento, seja intelectual ou moral, a nossa vida, né? A nossa condição espiritual. A outra coisa é que o espírito evolui sempre, né? Ele pode até estacionar, jamais regride. E nós passamos por vários ciclos de existência no plano material. Então, é outro pré-requisito que nós temos da sustentação teórica do espiritismo. A outra coisa é que o espírito, ele possui o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é inviolável. Lembre-se também que esse livre-arbítrio, ele não é absoluto, né? Tem coisas que nós não podemos escolher. Por exemplo, a natureza das nossas provas. Nós temos um planejamento espiritual antes de chegarmos aqui, e dentro desse planejamento nós podemos ter as opções de escolha. Mas você não tem escolha do que você vai passar. Nós não temos ainda a evolução para poder escolher a natureza das provas que nós vamos passar. Então, ele sendo relativo, ele é inviolável, né? Você não tem como você interferir sobre o livre-arbítrio. A outra coisa é que existem várias moradas na casa do meu pai, né? Então, a vida está presente em todo o universo. A Terra é uma do lugar que tem a vida, mas existe vida em vários planetas, em vários locais, não só na Terra. Outro fundamento é que é possível a comunicação entre os espíritos, mesmo em planos diferentes. O que ele quer dizer? Os espíritos que estão desencarnados, quer dizer, fora da carne, no plano espiritual, eles podem se comunicar com quem esteja encarnado. Quem está encarnado também pode se comunicar com quem está desencarnado. Só que, para isso, existe um processo onde algumas pessoas têm uma faculdade diferenciada chamada mediunidade. E a mediunidade é que faculta essa comunicação. Ela pode ser auditiva, pode ser através da psicofonia, né? Pode ser por vidência, e pode ser por audiência, de você ouvir realmente, claramente, algumas entidades falarem. Então, essa comunicação é possível existir, mesmo em planos diferentes. E todo o universo está em constante evolução. Então, essas são as premissas, os fundamentos teóricos da doutrina espírita. Então, falando especificamente da casa espírita, a casa espírita ela constitui núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados, logicamente, dentro dos princípios espíritas. Então, o que nós temos aqui na nossa casa é justamente isso, é a oportunidade de estudarmos, a oportunidade de sermos fraternos, de fazermos orações, principalmente orações coletivas, que têm um peso muito maior, têm uma potência muito maior, né? E trabalharmos dentro desses princípios espíritas. Aqui nós estudamos a doutrina espírita e também estudamos sobre mediunidade. Lembra-se que a mediunidade, muitas pessoas às vezes falam assim, eu vim na casa espírita para desenvolver mediunidade. Não. Você tem que estudar primeiro a parte teórica da doutrina espírita, tá? Quando você estiver bem capacitado nessa parte teórica, é que você poderá desenvolver a mediunidade especificamente. E aí nós temos grupos de estudos mediúnicos, né, onde vai ser feito todo o processo de educação. A gente lembra que mediunidade seria o fenômeno estudado e controlado, e mediunismo, um fenômeno bruto. Então, a única religião, a única doutrina que realmente entende, controla e estuda a mediunidade é o espiritismo. Todas as outras existe mediunismo, né? A comunicação não é controlável, certo? Aqui nós estamos também postos de atendimento fraternal para todos que nos procuram para obter orientação, esclarecimento, ajuda, consolação. Nossa porta sempre está aberta para todas as pessoas que vêm buscar realmente ajuda. Então, nós temos essa característica de sempre buscar ajudar as pessoas e estar sempre abertos a ajudar a quem nos procura. E também são oficinas de trabalho, proporcionando aos frequentadores oportunidade de exercitar o próprio aprimoramento íntimo pela prática do evangelho em suas atividades. Então, aqui
nós temos a oportunidade de praticar a doutrina espírita no coisa. Como? Através da prática da caridade, através do atendimento fraterno, através do estudo, né, e do aprimoramento, você podendo ajudar as outras pessoas. Mas o principal, aqui nós treinamos para sermos espíritas lá fora. Então, a casa espírita é o primeiro momento, a oportunidade que nós temos de sermos espíritas. Agora, o ideal é nós sermos espíritas da porta da casa espírita para fora, né? Aí que é o grande desafio. Então, é um local onde, eu não estou enxergando aqui, onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm a oportunidade de conviver, de estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Realmente, a gente observa que isso acontece. Nós temos aqui várias gerações juntas, trabalhando em prol do mesmo ideal. Hoje de manhã eu tive aqui com os meninos para fazer um depoimento mostrando como é que foi constituída a casa, como é que foram os 35 anos, né, daqui, e foi muito gostoso, né, porque você via a curiosidade deles, né, deles ficarem entendendo, querendo entender como é que acontecia isso aí e tudo mais. Então, nós tínhamos aqui pelo menos 3 gerações, a minha geração, a geração da professora e a geração das crianças, né, que estão, a geração mais nova, provavelmente é a geração que vai ficar no mundo de regeneração. São recantos. Peraí, deixa eu... São recantos de paz construtivas que oferecem aos seus frequentadores oportunidade para refazimento espiritual e a união fraterna pela prática do amai-vos uns aos outros. Então, aqui nós temos também a oportunidade de colocar em prática esse mandamento maior, né? Como Jesus dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aqui também são unidades fundamentais do movimento espírita e devem manter um clima sempre de entendimento, de harmonia e fraternidade em relação às demais casas espíritas e às outras religiões. Tem que existir uma convivência de respeito, uma convivência de harmonia, e ninguém quer ser o dono da verdade, ninguém quer dizer que nós estamos certos, os outros estão errados. Não. Eu costumo dizer o seguinte, que a boa religião é aquela que transforma as pessoas para o bem, é aquela que aprimora mais as pessoas. Essa é a boa religião. Então, não importa que seja a doutrina espírita, que seja a Umbanda, que seja a Igreja Católica, que seja a Igreja Batista, não importa. O que importa é que as pessoas se transformem para melhor. Então, essa é a boa religião. Então, aqui são o momento que nós temos de unir realmente tudo isso e trabalharmos em prol da doutrina. E aí, a pergunta que se faz: o que nós temos a dispor? O que nós temos de terapia para oferecer às pessoas? Uma das primeiras coisas é o passe. O que seria o passe? O passe é justamente a imposição de mãos, que geralmente a gente faz no final das reuniões, ou algumas reuniões específicas, como o atendimento fraterno, às vezes a reunião mediúnica, ou a reunião doutrinária. Quando termina a reunião doutrinária, por exemplo, nós fazemos o passe. Então, geralmente tem-se uma cabine, né, onde as pessoas entram, aí tem uma equipe que vai se preparar. Essa equipe, eu costumo dizer que eles seriam como se fosse apenas um transmissor, né, um fio entre a espiritualidade e aquele que precisa receber o passe. Então, esse trabalho do passe é onde ele vai transmitir energias vitais e fluidos espirituais da espiritualidade para aquela pessoa que está necessitada. Então, existem algumas técnicas, você faz, às vezes, um passe de dispersão para poder eliminar aquelas vibrações deletérias, aqueles miasmas que vão acumulando durante o dia, e depois ocorre a infusão, realmente, dessas energias vitais. Então, a pessoa ela se sente muito bem depois de receber o passe aqui na casa espírita. A outra seria a água fluidificada. A gente lembra que a água ela é essencial para transmitir a energia para nós.
A gente lembra que um ser humano adulto ele tem em torno de 70% do corpo dele constituído de água. E uma criança chega até 90%. E a água constitui um elemento natural de tudo, né? Nós precisamos de tomar a água, nós precisamos de nos hidratar, nós precisamos manter o balanço hídrico adequado. E a água, ela tem uma plasticidade onde ela recebe a influência, a magnetização dos espíritos, tornando-se fluidificada, e ela passa a ser um tipo de terapia também para nós. Então, a gente recomenda sempre nas reuniões que as pessoas, agora nesse período de pandemia, tragam sua garrafinha para deixar ser fluidificada, e depois ela pega essa garrafinha, pode colocar no filtro em casa, ou ir tomando durante a semana, né, como se fosse um processo de terapia realmente. A outra coisa que nós oferecemos aqui é oração. Só que a oração que nós fazemos aqui na casa é uma oração geralmente coletiva. Então, nessa oração coletiva, ela aumenta mais a potência, aumenta mais a eficiência, certo? Do que a oração individual. Não que ela não tenha importância, a oração individual, mas não coisa. Então, a oração seria um vínculo, uma ligação direta com Deus, tá? Ou com a espiritualidade superior. Então, na hora que nós estamos orando, nós estamos em link com a entidade mais elevada ou com Deus. Então, Deus não vai ser mais Deus se nós orarmos ou deixarmos de orar. Agora, nós vamos ser muito melhor fazendo a oração, não tenha dúvida disso. A outra coisa que nós fazemos aqui são as reflexões. Por exemplo, nós estamos aqui conversando e é logicamente que cada um está refletindo sobre o que está sendo falado, sobre os valores que tem na Casa Espírita, sobre as oportunidades que nós temos aqui. Então, essa reflexão seria uma maneira de dirigir os nossos pensamentos e intenções para as coisas mais elevadas da vida, né? E para a virtude de combater os nossos erros e imperfeições. É interessante que, quando a gente fala da doutrina espírita, a doutrina ela é transcendental, porque ela passa a querer melhorar realmente nós, para nós evoluirmos na escala espírita, evoluirmos, ou temos a oportunidade de evoluir mais nas oportunidades que nós recebemos, né? Algumas religiões, por exemplo, têm a questão de preocupação com as coisas que acontecem no dia a dia, no terra a terra, certo? Então, a doutrina espírita ela é um pouco mais elevada nesse sentido, ela procura realmente burilar as nossas virtudes, nos aprimorar para poder evoluirmos no plano espiritual e nos trazer realmente a consciência de que nós somos espíritos imortais, né? E estamos submetidos à chamada fé raciocinada. A outra coisa que nós temos a oportunidade de fazer na Casa Espírita é estudar, né? Na verdade, é um dos pré-requisitos da doutrina espírita, né? Que é instruir-vos. Então, a instrução é essencial. E essa instrução, esse estudo, é para aumentar o nosso conhecimento, o nosso discernimento, a compreensão do mundo, das leis divinas, da natureza e das suas relações. A outra atividade que nós temos aqui é o desenvolvimento mediúnico, né? Onde, como eu disse antes, nós temos a oportunidade de educar e disciplinar esse potencial e colocando sempre a serviço do bem e da caridade na nossa evolução. A gente sempre lembra que no serviço mediúnico, uma das coisas essenciais é que jamais pode ter cobrança de qualquer coisa do ponto de vista financeiro, né? Não existe isso. O que recebemos de graça nós vamos dar. Então, não existe nenhum tipo algum tipo de vantagem pecuniária ou de ter alguma cobrança, qualquer que seja, de coisa. Então, toda vez que vocês chegarem a algum lugar em que ocorrer uma cobrança por qualquer atividade mediúnica de coisa, fujam, que não é sério. A outra coisa que nós fazemos aqui é divulgar o Evangelho de Jesus e os ensinamentos da doutrina. E aí nós usamos o quê? Hoje nós estamos fazendo as chamadas palestras públicas. Aqui na Casa Espírita nós fazemos na terça e no domingo. Terça-feira o atendimento fraterno e no domingo a reunião doutrinária, que é a chamada mista.
onde ela é presencial e online ao mesmo tempo. Nos outros dias, nós temos, na segunda-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é online. Na quarta-feira, o estudo da obra de Joana de Ângeles. E aí eu quero convidar vocês que nós vamos ter agora, nessa próxima quarta-feira, uma palestra inaugural, que nós vamos estudar sobre a série psicológica da Joana de Ângeles. Então, vai ter uma amiga do Heraldo, que ele convidou, então ele vai fazer uma abertura, dando como se fosse uma geral, uma pincelada sobre todo o processo dessa obra, que é uma obra grande e é fantástica. Eu convido a todos a participarem disso aí. É na quarta-feira, as nossas reuniões sempre são às 7 horas. Na quinta-feira, nós temos reunião presencial somente aqui na Casa Espírita, que é a reunião mediúnica, e na sexta-feira nós fazemos o chamado estudo compartilhado, onde nós lemos algum livro, que normalmente é feito um acordo com as pessoas. Hoje nós estamos lendo o livro chamado Constelação Familiar, do Divaldo Pereira Franco, e nós fazemos a leitura compartilhada. O que significa isso? Onde tem 8, 10, 11 pessoas lendo, onde nós vemos um trecho, fazemos algumas ponderações e cada um vai colocando o seu ponto de vista. Então, isso é interessante porque cada um dá o seu foco, cada um enxerga sobre a sua ótica. E isso enriquece muito mais a leitura do que você ler sozinho em casa, né? Então, essas são as palestras que nós fazemos, tanto presencial e online. Nós também fazemos a leitura de livros, jornais, CDs e mensagens edificantes. Com relação à questão dos livros, eu volto a lembrar a vocês que nós estamos aí naquela campanha do Clube do Livro, né? Onde a federação ela propicia a compra, junto com outras federações, do livro a um preço de custo. Eles fecham, eles compram a edição todinha, e aí eles vão, até o dia 10 de cada mês, entregar os livros para as pessoas que se cadastraram, né, para cada casa espírita. Nossa casa espírita já está cadastrada. Eu já coloquei o link na casa, se vocês quiserem eu coloco de novo. É só preencher, colocando a Casa Espírita Cristã Mensageira da Luz, e nós fazemos parte do 10º CRE, tá? Então, fazendo isso, a pessoa já recebe o livro. Logicamente que no Clube do Livro você não tem escolha, mas são livros no valor de R$40 a R$60, e que são livros, sim, que têm assim, muito critério do ponto de vista doutrinário, onde é lido realmente por pessoas, é feito várias reflexões antes de colocar esse livro à disposição, tá? Existe o livro juvenil também e o livro para criança, certo? Nós também fazemos os ensinamentos nas redes sociais. Como? Todas as palestras que nós fazemos no domingo, na reunião doutrinária, nós gravamos, publicamos no YouTube e publicamos no Facebook. Então, as pessoas têm acesso por exemplo, a qualquer tempo, tá todas as palestras lá. Basta entrar e assistir, certo? A pessoa não pode vir na casa espírita, tem compromisso no domingo, não veio aqui, viajou, etc. Ela pode participar ou online ou depois assistir quando tiver um tempo ou uma outra oportunidade para poder assistir. Então, também é uma maneira de nós divulgarmos a doutrina. E o mais importante na divulgação da doutrina espírita é a nossa conduta, as nossas atitudes, o que nós fazemos da porta para fora, certo? A outra coisa que nós estamos trabalhando é a evangelização das crianças. Então, nós estamos investindo muito, tanto materialmente, quanto com intenções mesmo, de fazer com que nós consigamos dar bastante conforto, de darmos bastante esclarecimento às crianças. Então, nós temos duas preceptoras, que é a Juliana e a Kelly, que estão trabalhando, e nós estamos preparando um espaço lá embaixo, na nossa casa, onde a gente chamava de porão, né? Então, tinha muito problema de infiltração, no coisa. Então, agradecer de público aqui o Irineu, que está trabalhando com muita afinco. Hoje, nós passamos para olhar aqui, ele levou até um susto. Ele estava lá colocando a tela na janela, entrou eu e a Juliana de vez assim, ele até assustou.
Então, o Irineu está se envolvendo realmente de corpo e de alma, né, nessa obra, né, de coisa, e está ficando lindo, está ficando um espetáculo. Eu botei até umas fotos hoje no Facebook, no Facebook, não, WhatsApp. E nós tentamos, e ainda não conseguimos, a criação do grupo de jovens. Uma das da programação que nós tínhamos é trazer o MS aqui para Santa Teresa. Então, em 2019, nós realizamos esse evento maravilhoso aqui aqui em Santa Teresa, e aí a nossa intenção era realmente dinamizar mais o grupo de jovens. Mas aí, logo depois veio a pandemia, desculpa, eu falei 2019, mas é 2018, tá? 2019 já tinha entrado a pandemia. Foi 19 mesmo? Foi no Carnaval de 2019. Então, volto de novo, 2019, tá? Foi o Carnaval de 2019. Então, aí veio logo depois a pandemia e ocorreu uma dispersão no coisa, mas nós temos esperança ainda de conseguirmos atrair esses jovens para cá. A outra coisa que nós fazemos é orientação e incentivo para o trabalho de radiação. Então, nós estamos começando a fazer isso aí na sexta-feira, às 7 horas. Então, nós fazemos geralmente nas nossas casas, e o Irineu, inclusive, ele é responsável por pegar os temas, e ele publica em vários grupos. Nós mandamos também para Itarana, para Itaguaçu, na Casa Espírita de Itarana, de Itaguaçu, para que todos possam fazer vibrações amorosas, tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. Nós também preparamos, e existe um programa na federação que a pessoa pode fazer o evangelho no lar online. Então, algumas pessoas, o Heraldo é um deles, né? Ele tem o dia que ele realiza o evangelho no lar, então ele cria o link e ele disponibiliza para o Brasil inteiro, tá? No coisa, quem quiser participar do evangelho do lar na casa dele, pode participar, certo? Então, é importante que tudo que nós tivemos de ferramenta para estimular as pessoas a fazer o evangelho no lar, nós temos que fazer, né? Porque é importante a gente fazer isso, porque é como se você abrisse uma janela na sua casa para entrar realmente a luz e trazer harmonia, trazer paz, trazer serenidade para todos ali na casa. Então, nós temos uma campanha permanente de estimular a realização do evangelho no lar, na casa de cada uma das pessoas, que seria marcar um dia na semana, um horário, onde a maior parte das pessoas esteja em casa. Então, elas vão pegar, ler seguidamente ou aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fazer uma prece inicial, abrir aleatoriamente o livro, ler um trechinho dele, tá? Depois fazer uma pequena discussão ou argumentações sobre o tema que foi lido. Lá em casa, quando nós fazemos já há muitos anos, quando tinha os meninos, ou mesmo agora, nós aproveitávamos para fazer um balanço da semana, como é que foi a semana, se teve alguma coisa que desagradou alguém, que a gente poderia fazer para melhorar e tudo mais. Fazia como se fosse uma lavagem de roupa suja, né? E depois a gente faz uma prece de encerramento e deixa um copinho de água para cada um, certo? Para tomar depois no final a água frutificada, magnetizada pelos espíritos que estão presentes durante o evangelho. Outra coisa que a gente faz também é oportunizar e incentivar a participação em atividades da comunidade. A Casa Espírita está inserida na comunidade, nós participamos de vários conselhos, participamos de várias ações sociais, nós estamos fazendo ligação com o CRAS. O dia que tem alguma família em risco e tudo mais, eles avisam a gente, nós mobilizamos aqui, fazemos a campanha para fornecer cesta básica, ou fazer um atendimento material para coisa. A gente sabe que tem pessoas que passam fome e é preciso no coisa. Só que nós preferimos estar inseridos com os órgãos oficiais para evitar que ocorra um desperdício de esforços, né? Por exemplo, nós temos um cadastro de pessoas para ajudar, a Igreja Batista tem outro cadastro, a Igreja Católica tem outro cadastro. Então, a gente prefere ter um cadastro só,
as pessoas visitam com a ação social, visitam com psicólogos e tudo mais, faz um atendimento mais universal. E nós entramos com a parte material, né, para auxiliar, porque às vezes eles, no CRAS, não têm condições de fazer isso. Então, nós participamos de conselhos municipais, estamos sempre abertos à participação, de fazer intercâmbios com outras casas espíritas e também de outras denominações religiosas. Então, tudo isso faz parte das atividades da nossa casa. Aqui é um print das nossas reuniões virtuais, foi uma coisa que a gente teve que aprender, né, a trabalhar, e realmente foi uma coisa bastante enriquecedora, porque a gente oportuniza as pessoas a participarem nas suas casas, não precisa, às vezes, sair de casa, não precisa, não coisa, e está sendo tão bom que tem gente que não quer vir na casa espírita, né? Então, agora nós estamos começando a dizer, não, gente, ó, quem puder, venha, né? Que é bem diferente você estar presente aqui, né? De coisa, mas é uma coisa muito confortável, né? De você estar na sua casa, terminou a reunião, você está dentro de casa, certo? Então, de uma forma ou de outra, foi uma oportunidade muito válida. E eu falo que foi uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe, né? Porque essas ferramentas, nós usamos o Zoom, já existia há muito mais tempo, só que não era usado, a gente nem sabia que existia, né? A gente nem tinha ideia. E hoje nós usamos de maneira sistemática, né? De coisa com bastante frequência. E aí, nós temos aqui a questão da sustentabilidade financeira da casa espírita, né? Então, por nós sermos uma associação, uma entidade sem fins lucrativos, para nós mantermos a casa, e a gente lembra assim, a gente brinca de vez em quando dizendo que a espiritualidade ainda não materializa dinheiro. Então, para nós pagarmos as contas de luz, de água, as despesas de manutenção, né, as coisas de comprar copo, comprar água e tudo mais, depende da parte financeira. Então, nós recebemos muita ajuda, tanto de material. Por exemplo, tem gente que paga conta de luz, tem gente que paga conta de água, tem gente que traz a água para cá, tem gente que traz papel higiênico, traz o papel toalha. Então, o que cada um puder trazer, no cuida. E a gente tem a preocupação de contabilizar isso aí, porque a doação, mesmo sendo doação, ela teve um custo. Então, isso faz a contabilização de tudo que a gente recebe, certo? Então, essas contribuições de associados efetivos, dos colaboradores, nós temos também a oportunidade, e nós criamos, alguns anos atrás, um envelopezinho, onde a pessoa, ela coloca o nome dela e tem os 12 meses do ano para colocar o X. Então, ela coloca o dinheiro dentro do envelopezinho, marca o X e coloca numa caixinha que tem lá embaixo. E aí, a nossa tesoureira, ela passa recolhendo, certo? E vai colocando no nosso balanço, certo? Nós também, às vezes, recebemos doações da comunidade, fazemos ações solidárias, alguns bazares também, o Clube do Livro Espírita, e nós temos outra oportunidade também, que nós temos a venda das camisas do Desdobra. Desdobra é uma como eu vou dizer, não é bem uma entidade, é um programa da Federação Espírita do Espírito Santo, onde eles fazem camisas promocionais, certo? Com dizeres espíritos e tudo mais, e eles também oportunizam nós comprarmos com preço menor, então fica um recurso para cada espírito. A mesma coisa acontece no Clube do Livro, né? Que a federação também faz isso para ajudar a dar sustentabilidade financeira para a casa espírita, certo? E aqui nós fizemos a reforma estatutária há 2 anos atrás, onde nós enxugamos um pouquinho mais, fizemos uma adequação em todo o processo. Aqui o Heraldo teve uma participação assim fantástica, ajudou muito nesse processo. E nós temos na diretoria o presidente, o vice-presidente, os tesoureiros, secretários e o conselho fiscal, certo? Aqui nós temos alguns departamentos, nem todos nós trabalhamos aqui na Casa Espírita, mas o departamento doutrinário,
que hoje quem coordena é a Ângela que faz o convite dos palestrantes, faz toda a programação, ela faz a programação até com um ano de antecedência, tá? Vai fazendo toda a programação para as pessoas fazerem a exposição da reunião doutrinária. O ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, seria a reunião da segunda-feira, que é o estudo do Evangelho, né? O DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude, que ainda nós não estamos ativando ainda, né? O Departamento de Orientação Mediúnica, que seria a reunião da quinta-feira. Oi? Não, depois... O DIGE nós podemos dizer também que é o Departamento de Evangelização, né? Que não deixa de ser também. O Departamento de Assuntos de Famílias, na verdade, nós estamos com ele na reunião doutrinária. A gente tem, quando tem as campanhas da FES, nós sempre colocamos a importância da convivência em família. Inclusive, a nossa blusa aqui, eu vou mostrar, a Mariluz depois vai mostrar as costas dela, que não tem como virar aqui. Nós temos aqui na nossa camisa, vira aí. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Dá para ver lá, ó. Viver em família, perde mais esse laço. É uma campanha permanente da federação. Prontinho. Nós temos o DAPSE, que é realmente o de assistência social e promoção social espírita, que é justamente esse vínculo que nós temos com o CRAS, né, com as entidades do gestor municipal, tá? E o Departamento de Comunicação, que nós fazemos através do nosso grupo de WhatsApp, Facebook, de coisas todas, e no YouTube, né? Então, que a gente faz de uma maneira informal, mas que tá chegando a informação. Então, a Casa Espírita, somos todos nós comprometidos com os princípios da doutrina espírita. Aqui nós realizamos realmente tudo que a doutrina preconiza, certo? E aqui tem uma frase que eu vou ler do Silmar Silva, na revista Presença Espírita, que foi escrita em setembro e outubro de 2006. Quando alguém... Espera um pouquinho que eu tenho que... se dispõe a buscar uma casa espírita, é a opção das mais felizes que toma. Oportunidade de encontrar-se com a mensagem de Jesus, despido de formalidades e outros aspectos exteriores, direta, clara e inteligível, para que alcance o seu íntimo, visite seu coração e ali faça morada definitiva e duradoura, passando a nortear sua jornada de redenção pessoal. Eu lembrei, quando eu li a primeira vez isso aqui, eu lembrei das crianças falando, né? Que até conversei com a Juliana, às vezes surpreende, até emociona a gente de ver a pureza deles e a alegria que eles têm de vir aqui na reunião de evangelização, né? Então, que a gente possa ter aquele espírito da criança, aquele entusiasmo que elas têm ao virmos a nossa casa espírita, né? Então, como eu disse a vocês, a casa espírita hoje faz parte da nossa vida, minha, da Marilúzia e de muitas pessoas que aqui estão, né? Então, a gente só tem a agradecer a todos vocês. E aqui nós estamos, o último slide, e desejar a todos uma excelente semana, que possamos refletir sobre a oportunidade que temos de ter essa doutrina maravilhosa, né, que nos faculta uma série de oportunidades de enriquecimento, de evolução, de crescimento, né, tanto moral quanto intelectual. E a gente lembra que a doutrina espírita tem aquele tríplice aspecto, né? Que é a ciência, a filosofia e a religião. Ciência, como Kardec dizia, que se a ciência provar que um fato é verdadeiro, a doutrina o adota, né? O assume. A filosofia, que aquilo que nós conhecemos aqui, nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia. E religião seria a maneira de nós nos religarmos a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui para vocês e de mostrar o como a casa é importante para mim e para a Maria Lúcia. Boa noite a todos. Pode cancelar.